Olá! Hoje irei apresentar para vocês um medidor de ambientes multifuncional 4 em 1, modelo DT8820 do Laboratório de Conforto Ambiental. Esse é um instrumento multifunção capaz de medir o nível de pressão sonora, a iluminância, a umidade relativa do ar e a temperatura, tanto do ambiente quanto superficial. E nesse vídeo, irei explicar como realizar essas medições em cada uma dessas funcionalidades. Uma apresentação rápida da parte física do aparelho, ele conta com um display LED, que é onde serão apresentados os dados medidos. Aqui embaixo, o botão liga e desliga, o botão máximo, que quando pressionado, fixa a maior medida registrada até o momento, o botão hold, que quando pressionado, fixa a última medida registrada, e o botão select, que alterna entre as faixas de medição de cada uma das funções. E por fim, a chave que alterna entre essas funções. Além disso, o aparelho conta com um captador sonoro junto com um filtro contra o vento para medições externas, um sensor de temperatura e umidade relativa do ar, uma fotocélula e um termopar tipo K para medir temperaturas superficiais. Agora, ligando o aparelho, vamos entender cada função, começando pelo luxímetro, que mede a iluminância de um ambiente. Primeiramente, precisamos conectar o fotossensor aqui na lateral do aparelho. Lembrando que a tampa do sensor precisa estar fechada. E após conectá-lo, alteramos a chave para a função Lux. Feito isso, podemos tirar a tampa do fotossensor e ajustarmos a faixa de medição até que haja um valor coerente exibido no visor, pois nessa função existem 4 faixas diferentes, sendo elas de 0 a 20 lux, 20 a 200, 200 a 2000 e 2000 a 20.000 lux. E podemos verificar em qual faixa estamos de acordo com esse ponto que aparece no visor. Aqui, ele está na primeira faixa e exibe até 2 casas decimais. Aqui, na segunda faixa, e exibe 1 casa decimal. Aqui na terceira, ele exibe finalmente um valor coerente, e esse valor é um valor inteiro. E passando para a quarta faixa de medição, aqui podemos notar o multiplicador vezes 10 na parte superior do visor. E ele indica que devemos multiplicar o valor exibido por 10 para obter o valor medido. No caso, 33 vezes 10, indicando que aqui nesse ambiente temos na faixa de 330 lux. Agora, mudando para a função de temperatura na chave, podemos retirar o fotossensor, lembrando de deixar ele com a tampa fechada após o uso. E aqui teremos a medição da temperatura ambiente, que é medida em graus Celsius e graus Fahrenheit, que podem ser alternadas pressionando o botão Select. Aqui temos graus Celsius com 1 casa decimal, graus Celsius valor inteiro, graus Fahrenheit com 1 casa decimal e graus Fahrenheit um valor inteiro. Agora, para medir a temperatura superficial, devemos conectar o sensor termopar aqui na parte inferior do aparelho, se atentando para a polaridade de cada perninha. De resto, ele funciona da mesma forma que um medidor de temperatura ambiente, em relação à exibição no visor e à ação do botão Select. A faixa de medição do aparelho, ela varia de menos 20 graus Celsius até 750 graus Celsius e menos 4 graus Fahrenheit até 1400 graus Fahrenheit. Passando para a próxima função, a de umidade relativa do ar, basta mudar a chave que o valor será exibido no visor. Essa função possui apenas uma faixa de medição e ela vai de 25% até 95%. Por último, temos a função de medição de nível sonoro, alternando a chave para a extrema direita. E essa proteção contra o vento, ela só é necessária para ambientes externos, sendo para ambientes internos desnecessário o uso dela. Esse decibelímetro possui 4 faixas de medição, sendo High para níveis de 65 a 130 decibéis e Low para níveis de 35 a 100 decibéis, cada uma podendo ser na ponderação A ou C. Mas caso esteja na faixa errada, por exemplo, no High da ponderação A, e o valor medido for inferior a 65 decibéis, aparecerá uma mensagem
Over na direita do visor, indicando que o medidor se encontra na faixa errada de medição. Além disso, mostrando em prática o uso dos botões Max e Hold, pressionando o botão Max, travamos o maior valor medido até o momento. E, pressionando o botão Hold, fixamos o último valor medido, sendo necessário clicar novamente para sair de cada modo. Lembrando que esses dois modos funcionam para todas as 4 funções do aparelho. Por fim, para desligar o aparelho, basta pressionar o botão Liga e desliga novamente. Enfim, essas são as funções disponíveis desse aparelho. E vale ressaltar, por fim, alguns cuidados que devemos ter ao manuseá-lo, como evitar a colisão nos sensores, evitar a exposição à luz solar direta no sensor de temperatura e umidade, e lembrar de deixar a fotocélula fechada quando não estiver em uso, e antes de iniciar a medição da iluminância, para maior precisão na hora da medição. E esse foi o vídeo explicativo acerca do uso do medidor de ambiente multifuncional 4 em 1, modelo DT8820, do Laboratório de Conforto Ambiental do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Muito obrigado!